gritos, momentos de raiva, comportamentos agressivos. Estes são algumas das possíveis manifestações de crises que pessoas autistas podem desenvolver. Mas o que será que desencadeia essas crises? A isso damos o nome de gatilhos de crises. E hoje eu vou falar para você sobre 5 gatilhos que podem disparar crises em pessoas autistas. Então, bora pro vídeo! Olá, meus amores, tudo bem? Alípio Júnior falando, e esse é o Te Amo Nossa Jornada. Algumas das coisas que pais, mães e responsáveis por pessoas autistas buscam entender e evitar são os gatilhos que podem disparar crises nessas pessoas. Os pais, mães e responsáveis por pessoas autistas, nesse movimento de conhecer e entender melhor as condições de suas crianças ou adolescentes, vão entendendo que algumas situações ou algumas coisas acabam deixando essa pessoa desconfortável. E esse desconforto acaba gerando algumas crises. E são justamente essas situações ou esses estímulos que chamamos de gatilhos, pois eles disparam justamente esse comportamento de crise nas pessoas autistas, apresentando comportamentos agressivos ou raivosos que não são comuns a elas. Mas que tipo de situações podem gerar esses gatilhos de crise nas pessoas autistas? Aqui eu vou apresentar 5 gatilhos que levam as pessoas autistas a entrarem em crises. E se você achou que esse tema é interessante, já aproveita, deixa o seu like aqui para mostrar para o YouTube que esse vídeo é importante e que ele possa chegar a mais pessoas. Vamos levar essa mensagem do bem a quem precisa ouvir. Vamos lá para os gatilhos então? Quebra de rotinas. Esse é um dos principais gatilhos que as pessoas autistas podem desencadear crises. Quando a pessoa autista já está acostumada a uma rotina e acontece uma quebra de rotina. Por exemplo, quando chega em um feriado e você já tem a semana toda programada por exemplo, ir para terapias, ir para a escola, não importa a rotina que essa pessoa autista tem. Então não importa qual é o tipo de rotina. Se ela é quebrada e de repente você retorna a ela, você pode desencadear uma crise nessa pessoa. Vou dar um exemplo do Joaquim. O Joaquim, por exemplo, para ir para a escola a gente tem toda uma rotina. A gente tem a rotina de que a minha esposa vai com eles para terapia, volta para casa, aí eu chego em casa, eu vou até o carro, pego o Joaquim e levo ele para a escola. Quando chega na quinta-feira, por exemplo, quinta-feira é um dia que eles não vão para terapias. E aí na quinta exatamente, quando tem que sair de casa e ir direto para a escola, o Joaquim apresenta muita resistência. E muitas vezes, como não sou eu que levo ele para a escola na quinta-feira e sim a minha esposa, a crise ainda fica maior. Muitas vezes minha esposa tem que pegá-lo, ir com calma, ela tem que conversar com ele muito antes e mesmo assim ela tem que ir até muitas vezes dentro da sala de aula para deixar o Joaquim lá. Tamanho é a relutância dele nessa quebra de rotina. Então sim, a quebra de rotina é um dos gatilhos que podem disparar crises nas pessoas autistas. Ambientes novos. Assim como a quebra de rotina, conhecer novos ambientes pode ser um disparador de crise para as pessoas autistas, principalmente em ambientes os quais eles não estão habituados e muitas vezes podem receber diferentes estímulos. Daqui a pouco eu vou falar desse outro disparador de crises. Mas pensando num novo ambiente, eles podem chegar em um lugar e por não reconhecer aquele lugar, eles acabam apresentando comportamentos desafiadores. Então eu lembro muitas vezes no início da ida à escola com a Sabrina, ela precisava de muito tempo para se ambientar aquele novo ambiente, né? Se ambientar as pessoas, se ambientar aquele contexto, até que aquilo se tornou uma rotina e aí ficou muito mais fácil de ir. Mas no início é bem desafiador. Então essa mudança de locais, essa mudança de novo ambiente, né? Ir para um novo ambiente faz com que a pessoa autista possa disparar algum tipo de crise. Então é um gatilho que a gente precisa ficar de olho. Espera prolongada. Não à toa, entre os direitos da pessoa autista encontra-se a questão de ter acesso à fila preferencial. Por quê? Porque justamente essa espera prolongada, o não fazer nada, ter que ficar aguardando no local parado por muito tempo, acaba sendo um disparador de crise para algumas pessoas autistas.
A Sabrina e o Joaquim ambos, se tem que ficar muito tempo parado, ainda mais sendo criança, eles não conseguem. Para uma criança neurotípica já é mais difícil você ficar parado por um tempo prolongado, você imagina isso para uma criança atípica. Então, para eles, sim, o ficar parado, esperando, sem fazer nada, dentro de um contexto em que eles poderiam estar fazendo outras coisas, acaba se tornando um disparador de crises. E aí eles acabam, se relutando em fazer algumas coisas. Algo que a gente precisa ficar atento. Então, se você sabe que de repente você vai para algum local em que você vai ficar parado durante muito tempo, pense direitinho se vale a pena levar uma pessoa autista com você. Às vezes não é opção, às vezes você tem que levar, não tem jeito, tudo bem. Mas se tiver opção, vamos pensar direitinho, até para preservar a pessoa autista que você tanto ama. Sobrecarga sensorial. Você pode ir para diferentes ambientes e esses ambientes podem te apresentar muitos elementos sensoriais, luzes, sons, cheiros, entre outros. Então, essas coisas que mexem com os nossos sentidos nos trazem experiências que muitas vezes podem ser positivas. Você lembra de um cheiro, de um gosto, de uma comida, enfim, isso vai te trazendo experiências positivas. Só que um estímulo muito grande dessa carga sensorial pode levar uma pessoa autista a desencadear uma crise. Então vou dar um exemplo aqui de como essa sobrecarga sensorial pode afetar a pessoa autista. Tanto a Sabrina como o Joaquim, eles tinham muita aversão à questão do tato em diferentes texturas, principalmente a Sabrina. Quando ela pisava em grama, pisava em areia, para ela era muito desafiador, assim como também foi para o Joaquim começar a pisar em areia. Então, para eles, essa textura, essas diferentes texturas traziam uma sobrecarga sensorial. E aí o Joaquim não queria ir para o chão, queria ficar no colo, não queria tirar o chinelo. E isso pode acontecer, sim, dentro desse espectro autista, da pessoa dentro do espectro autista. A gente tem que tomar cuidado com isso. Outro ponto, na questão auditiva, a Sabrina, quando era mais nova, ainda hoje apresenta uma sensibilidade à questão de sons muito altos. Então, trovão, fogos de artifício afetam muito ela. Inclusive, em um dos episódios do Sabrina Responde, que a gente gravou, com os fogos de artifício, ela chegou a se assustar. Eu vou deixar no card aqui esse episódio, porque demonstra muito bem esse ponto. Entre outros casos que aconteceu, é a questão do cantar parabéns. O que para nós é muito comum, é muito normal, você confraternizar, festejar, cantar o parabéns. Para ela, principalmente quando era muito mais nova, entre 1, 2, 3 anos, foi bem desafiador. Quando ia cantar parabéns, ela se afastava do local onde seria cantado parabéns, por conta do som, das palmas. Ela se afastava e colocava a mão nos ouvidos, justamente para ficar longe daquilo que aquilo estava incomodando muito ela. E ela colocava a mão nos ouvidos, às vezes gritava, e a gente tinha que abraçar e acolhê-la para que ela não entrasse numa crise pior. Então, essa sobrecarga sensorial é outro gatilho disparador de crise para pessoas autistas. Excesso de informações. O excesso de informações também pode ser um outro disparador de crise. Às vezes você tem muitas coisas ao redor dessa criança, dessa pessoa autista, e ela acaba não sabendo muito bem o que fazer. Então, de repente, você tem recursos audiovisuais, você tem muitos brinquedos, você tem muitas coisas que ficam ao redor dessa criança, e aí ela fica angustiada, não sabe o que fazer. E aí muitas vezes o menos é mais, principalmente em locais externos. E aí eu cito como um local muito bom nesse sentido, que pensou nas pessoas autistas, sendo o Parque da Mônica. Eu vou até deixar o vídeo do Parque da Mônica aqui no card para quem não assistiu dar uma olhada também. Por quê? Porque lá eles criaram uma sala sensorial para pessoas autistas, no seguinte sentido: se a criança autista ficasse com uma crise por conta das diferentes cores, às vezes sons e tudo mais que está acontecendo dentro do parque, tem uma sala que é justamente com baixo estímulo sensorial para que ela possa ficar e se recuperar dessa crise. Então é uma coisa muito interessante de se pensar, principalmente se você vai sair com pessoas autistas, com criança autista, adolescente, não importa, mas essa pessoa autista
pode ter um disparo de crise através do gatilho do excesso de informação daquele local. E esses foram os 5 gatilhos disparadores de crises em pessoas autistas que eu trouxe para você nesse vídeo. Se conhece algum outro gatilho que pode disparar a crise? Comenta aqui para mim, para a gente criar esse diálogo e ampliar essa discussão para que mais pessoas possam se beneficiar dessas informações. A gente precisa criar essa cultura de ajudar o próximo através das experiências que a gente passa. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal com o sininho ativado. Assim você não perde nenhuma novidade, fica sempre por dentro quando eu postar um novo vídeo para vocês. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!